Presidenta, hoje eu queria fazer uma fala, em especial para a nossa comunidade autista. Eu sei que muitos aqui podem até estarem cansados de me ouvir falar sobre essa pauta, essa luta, mas porque realmente a gente tem feito um esforço muito grande para tirar os autistas da invisibilidade. Não quer dizer que eu me preocupe somente com as pessoas com TEA. Nos preocupamos com todas as pessoas com deficiências, com transtornos do neurodesenvolvimento. Mas a grande questão é que é constatado que dentro do universo de pessoas invisibilizadas, os autistas, por não ter uma características que o identifique visualmente, talvez seja entre aqueles os mais invisibilizados. Quando eu falo de autismo, qual a primeira coisa que vem à mente? Qual a imagem de um autista que vem à mente das pessoas? De uma criança ou de um adolescente? Dificilmente, quando eu falar de autista, vai vir à mente das pessoas a imagem de um adulto. E eles existem, são milhões entre nós. A grande questão é que agora nós temos diagnóstico, o que não acontecia no passado. A ciência avançou de forma a desenvolver técnicas científicas que conseguem hoje fechar o diagnóstico dos autistas. Para os adultos, hoje o chamado diagnóstico tardio, que é quando ele percebe que algo não está correto, que há algo diferente e que se sugere que se faça uma investigação. Dito isso, quando muitos desses adultos procuram o profissional para investigar o que acontece, o que ocorre, em boa parte dos casos vem o diagnóstico de algum nível do transtorno, do nível de suporte do transtorno do espectro autista. Então, como agora o CDC, que é um instituto importante, está preconizando que a cada 36 pessoas, uma poderá ter algum nível do transtorno do espectro autista, a grande pergunta que nós temos feito é essa: como que nós estamos nos preparando para essa nova realidade da sociedade, desse novo momento? Claro que temos avançados, né? Temos tido vitórias importantes nessa luta, desde lá de trás, quando nós começamos toda essa caminhada. Tivemos aqui a oportunidade de apresentar o projeto de lei que falava do atendimento prioritário para os autistas, né? Uma vez que os autistas precisam também de um atendimento prioritário, porque muitos dessas pessoas podem ser acometidas por crises, têm dificuldades, às vezes, com o ambiente que tem muita gente, têm dificuldades, às vezes, com barulho, então é necessário, às vezes, que tenha uma celeridade para esse tipo de atendimento. E, dessa maneira, nós apresentamos aqui o projeto de lei que tratava desse atendimento prioritário, né? Não foi uma missão fácil, que muita gente dizia o seguinte: olha, mas o autista já tem o direito ao atendimento prioritário, porque o autista é sujeito de direito, como está preconizado na Lei Berenice Piana de 2012. Mas veja que nas placas indicativas você não tinha o símbolo do autismo. Você tinha ali um símbolo que remetia à gestante, um símbolo que remetia ao idoso, um símbolo que remetia à mobilidade reduzida, mas não havia ali a placa, o símbolo indicativo para os autistas. E isso foi muito importante. E, graças a Deus, a gente teve uma adesão muito positiva, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quem frequenta os supermercados, shopping center, laboratórios, aeroportos, sabe que hoje isso já está bem pacificado para esse tipo de atendimento. Tivemos a oportunidade também de apresentar aqui o Plano Estadual do Atendimento ao Autista, que foi aprovado aqui em 2 turnos, e na sexta-feira retrasada foi sancionada pelo governo, um avanço importante. Mas somente a sanção não é suficiente para garantir o direito, para garantir o atendimento, para garantir o laudo, para garantir as terapias e os tratamentos, para garantir a educação inclusiva de fato, para garantir o acesso ao mercado de trabalho. Somente a sanção não será suficiente. Eu chamo os colegas parlamentares que estiveram conosco nessa luta, desde lá da derrubada do veto do governador no PPAG, quando a gente queria prever a criação dos centros regionais, e que, de novo, estão previstas no plano, né, estadual que foi sancionado, para que possamos continuar neste movimento de unidade, de solidariedade, de empatia, para que essa lei seja, de fato, implementada. É notório que no Brasil tem as chamadas leis que pegam e as leis que não pegam. É a partir do movimento da sociedade, do tensionamento do tecido social, mas também da atuação firme dos nossos parlamentos, que a gente consegue avançar e garantir a implementação efetiva. Essa casa tem uma frente parlamentar em defesa dos autistas, e vários parlamentares subscrevem
de todos os partidos, da oposição até a base de governo. É fundamental que os membros da nossa frente parlamentar atuem para que o projeto seja, de fato, implementado, concretizado, materializado, para que a gente possa fazer isso para a nossa sociedade. Eu registro que, além dessa vitória, outras também nós tivemos ao longo de todo este caminhar. Vou lembrar que, no mandato passado, uma discussão que tomou conta do Parlamento brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, era a discussão sobre rol taxativo e rol exemplificativo dos planos de saúde. O chamado rol taxativo era aquele que não dava margem para que as pessoas pudessem questionar na Justiça a falta de cobertura dos planos de tratamentos, terapias e especialidades médicas. Conseguimos fazer com que o Congresso aprovasse que o rol seria exemplificativo, permitindo, assim, os questionamentos, inclusive, no aspecto da Justiça. Ao final daquele ano, tivemos também uma mudança importante pela ANS, que foi determinar que os planos não poderiam limitar sessões de tratamentos e terapias, como terapia ocupacional, fono, por exemplo, psicologia, para as pessoas que tinham isso prescrito pelo médico. Agora, é claro que a luta virou outra. A luta agora são os planos de saúde que começam a fazer desligamento unilateral dos seus usuários por dizer que os autistas estão acarretando prejuízo para eles. Porque nós sabemos que é um ato ilegal que está sendo cometido pelos planos. Medidas estão sendo tomadas e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar tem tratado também desse assunto. A inclusão na carteira de identidade, inclusive nós temos aqui um projeto de lei que trata sobre isso, e posteriormente o governo federal tomou uma decisão importante, o Ministério da Justiça, que a carteira de identidade, o RG, passasse a constar nas suas descrições informações a respeito da deficiência das pessoas, inclusive o símbolo do autismo. Levei meu filho recentemente para fazer a carteira de identidade e ali constou o símbolo, a partir da apresentação do laudo. Isso é fundamental, porque quando nós pensamos aqui o projeto de lei, era para que nós tivéssemos mais um instrumento, mais um documento oficial que ajudasse nessa identificação, para fins de garantia de direito e para a própria segurança dos autistas. Pensem vocês uma determinada situação, um cenário, uma abordagem policial. Um sujeito com autismo, ele pode entrar em crise, ele pode não obedecer a comandos da autoridade policial. A autoridade policial, sem informação de que se trata de um sujeito com um transtorno do neurodesenvolvimento, com uma deficiência intelectual, com autismo, poderá agir de forma violenta. E ali teremos a possibilidade da ocorrência de uma tragédia. Então, quanto mais houver informação, e abro parênteses, a formação continuada dos agentes de segurança, que vai desde as guardas municipais até as polícia militar, civil, agente penitenciário, bobeiro, é fundamental para que haja também o tratamento adequado para a população autista, que precisa desse olhar em especial. Então, quando nós propusemos esse projeto, foi nessa toada. E, graças a Deus, parece que nós tivemos aí uma sensibilidade por parte do Governo Federal, do Ministério da Justiça, que preconizou isso como para o novo documento, a nova carteira de identidade em todo o nosso país. Isso se soma ao CIPTEA, isso se soma aos laudos, se soma ao cordão de girassol como instrumento auxiliar de identificação de deficiências ocultas. Então, isso tudo que a gente está falando, que tivemos avanço. A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi um avanço. A Lei de 2008, que tratava também da inclusão na educação, foi um avanço. A Lei Berenice Piana, outro avanço. Mas, longe de nós dizermos aqui que estamos numa situação confortável, de que a lei já é cumprida de maneira plena em todo o seu conjunto daquilo que é direito, e de que já temos as legislações suficientes para garantir esse tipo de inclusão. Eu quero aqui falar de situações que têm nos preocupado. Olha, a falta de professor de apoio e profissionais qualificados no atendimento aos autistas, no sentido da educação, fazem os casos de violência se tornarem cada vez mais comuns. Infelizmente, os autistas, estudantes, são, na sua grande maioria, vítimas de violência, de preconceito, de bullying no ambiente escolar. Infelizmente. E não é um, não é dois, nem três casos de violência que são cometidos por essa população. Recentemente, tivemos denúncias. Agressão a aluno autista pela professora em uma escola estadual em Ribeirão das Neves, deputada Andréia. Tivemos em Ouro Branco uma criança com TDAH que também foi agredida por uma professora. Tivemos
ontem, uma denúncia de agressão de uma criança autista na cidade de Ipiranga. Recebemos também, aí hoje, mais grave, ocorreu no dia de hoje, justamente no dia do Orgulho Autista. Uma criança autista agrediu a facadas colegas na escola municipal em Belo Horizonte, porque não havia profissionais por perto, porque não houve acompanhamento e suporte necessário ao autista que lá estava. Porque me parece que, além de autismo, tinha também transtornos mentais. São informações da imprensa, claro que nós precisamos apurar, mas são informações preliminares. Esse público não pode ficar sozinho. É importante que tanto o acompanhante quanto o professor de apoio se façam presentes o tempo necessário, suficiente, para que isso não ocorra. Eu lamento o que ocorreu com as vítimas, e deixo aqui a nossa solidariedade à família das vítimas, mas, infelizmente, foi cometido por alguém que precisava de suporte, precisava de apoio. Nós temos que discutir a formação adequada dos nossos professores de apoio para que eles consigam dar o apoio e o suporte necessário para esses autistas. Nós temos que discutir o que está preconizado na lei, que um professor poderá cuidar de até 3 autistas. Ora, se estamos falando de um nível de suporte severo, professora Beatriz, não é possível, às vezes, que um cuide de 3, que se os 3 for de nível suporte 3, que é o nível de suporte severo, não é suficiente, ele não dá conta, ele não terá como desenvolver um bom trabalho para o suporte desses autistas. Então, isso precisa também ser revisto. Não podemos somente condenar o profissional, porque ele, às vezes, não teve as condições adequadas para prestar o serviço necessário, como está preconizado na lei. Aí cabe ao Estado fazer essa avaliação e propor a política adequada, propor o parâmetro adequado. Então, a gente precisa também trazer essa reflexão. O tipo de formação oferecida, será que ela coaduna com a necessidade dos autistas, das pessoas com deficiências intelectuais? Ela precisa estar adequada para que isso ocorra, porque senão nós vamos falar o seguinte: olha, nós temos educação inclusiva porque garantimos a matrícula. A educação ela é inclusiva porque está garantida a presença em sala de aula, mas se o percurso formativo, a didática, a pedagogia não for adequada, ele não vai conseguir cumprir minimamente o chamado percurso formativo, pedagógico, para dizer que ocorreu inclusão de fato. Então, qual é a técnica, qual a metodologia, qual que é o conteúdo que está sendo oferecido na formação dos profissionais? Muitas das vezes, a gente falava da educação inclusiva e ela falava muito da limitação das deficiências físicas, né? Tanto que a gente fala da figura do profissional de apoio e professor de apoio. Para o autista, o profissional de apoio não resolve, porque ele, às vezes, vai servir como instrumento para enfrentamento de obstáculos, de barreiras físicas. No caso das barreiras que se tratam das dificuldades intelectuais, nós temos que falar do professor de apoio com a habilitação, com a formação adequada, inclusive para as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, para as chamadas deficiências intelectuais. Então, é isso que o Estado tem que se ocupar e tem que dizer. Então, aqui, eu fiz aqui uma anotação para que não me esquecesse, né? Nós, então, já falamos aqui de escolas que estão ainda sem professor de apoio, e eu tive denúncia de vários pais que alunos eram matriculados no Estado, iniciava-se o ano letivo e 2, 3 meses depois ainda não havia sido designado o professor de apoio. Olha que hiato, que prejuízo no processo da formação adequada. Então, o Estado ele precisa antever. A partir do que ele já tem matriculado, a informação está prestada de qual é o público que ele vai atender, ele já pode antever e se preparar de maneira adequada para poder garantir a presença do professor de apoio. E, repito, tem que rever o parâmetro, porque não se trata de número. Olha, o adequado é um professor para 3, é um professor para 5, é relativo, depende do nível de suporte que esses 3 têm, que esses 4 têm, que 5 têm. Então, se o nível de suporte é severo, é necessário mais profissionais para poder atender em salas de aula. Então, eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte, que o sistema que nós propomos aqui e aprovamos, ele vem justamente a tentar responder um pouco a essas questões. E aí, quando eu digo que o governo tem que implementar, de fato, não basta somente o governador ir lá assinar o projeto. Se ele não lê o que está no escopo do projeto e trabalhar para que ele seja efetivamente implementado, não haverá inclusão concreta. A inclusão continuará ficando somente no campo dos nossos discursos, dos nossos desejos. Então, eu repito, insisto, que a gente possa estar trabalhando. Justamente, então, hoje, no Dia do Orgulho Autista, não há muito que comemorar. Reconheço alguns avanços que tivemos, mas reafirmo
em cima daqui das informações recentes de violências e das dificuldades enfrentadas, em especial em ambientes escolares, da ausência do atendimento da oferta de terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo para poder tratar a questão da fala da linguagem, do neuropediatra, que é um profissional difícil, mesmo em Belo Horizonte, as famílias que precisam da rede pública não conseguem a consulta com o neuropediatra, e isso é agendado meses depois, e não fecha diagnóstico, e quando fecha diagnóstico não consegue terapia, não consegue fono, psicólogo comportamental, às vezes não tem acesso aos medicamentos que são aqueles recomendados, prescritos para tratar casos mais severos dos quadros de autismo. Então, temos muito que caminhar, temos muito. Então, o Dia do Orgulho Autista é um dia de chamado para a necessidade de avanço nesta agenda para que a inclusão em Minas Gerais seja verdadeira e não somente no campo das nossas falas, dos nossos cursos. Então, eu agradeço, presidenta, e faço aqui um chamado a todos os parlamentares que têm somado. Muitos aqui são autores de projetos de lei, vários têm feito eventos, têm feito atividades, mas se não fizer com que hoje uma das principais matérias legislativas que se transformou em norma legal não seja efetivamente implementada, honestamente, temos aí discurso, solidariedade, empatia, mas pouca ação prática e concreta. Obrigado.